Bom dia, muito obrigada, Rodrigo, Ricardo, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, foi um prazer estar com você a semana toda. Né? Nós temos que aprender a estar atrás na frente das câmeras, né, e se preparar. Então, isso aí. foi um desafio. Isso aí. Bom, vamos começar do início. Me fala da sua história. Você é cravinhense, você nasceu aqui. Onde é que você estudou? Nossa, cravinhense de raiz mesmo, né? Ixi, eu estudei... Bom, comecei lá, pequenininha, a gente ia direto na escola, né? Não tinha muito essa coisa da pré-escola. Estudei no João Nogueira. João Nogueira. Antes tive o Peter Pan. Teve assim, umas escolinhas que tinham na época. Depois o João Nogueira, o Souza Campos. E depois a faculdade. Isso. Aí você fez faculdade de? Eu sou formada em Educação Física. Educação Física. Educadora Física, pós-graduada, Ciências do Esporte, técnico em professor para dança, de balé clássico e dança moderna. E N cursos, né? Porque depois não para mais. Aliás, Ricardo, no dia da dança lá, ela deu uma abertura de perna assim que eu falei, poxa vida, André tá em forma. Viu? Foi só ameaça. Agora tem que segurar. Mas é uma vida toda, né? Focada em atividade física também, que propicia muito, isso, né, André? Muito. Eu falo que a minha vida, né, sempre foi muito ligada a movimento, a dança, desde criança. Quando eu tive o primeiro contato, lembrando da Dona Dalva, do seu Ronaldo Tcheco. Seu Ronaldo, Dona Dalva. Nossa. Foi tudo onde tudo começou. Meus vizinhos. Então, né? E o Balelista, quando os festivais nós não fazíamos lá naquele antigo cinema, na frente, ali era uma meia-lua. E quando eu tive esse contato com a dança, nunca mais larguei, foi amor à primeira vista, e daí segui, né, na formação, justamente pela dança, e na época... o que tinha de profissionalizante, o nível superior era educação física. Eu fiz educação física para ter aliada a dança, mas foi um amor também, que aí eu fiz de tudo, atividade física, dança, aulas de ginástica, hidroginástica, alongamento, zumba, tudo que vocês pensarem. Que legal, que legal. André, olha só, nossa secretária de Cultura tem uma história legal. Naquela época, os festivais de dança aqui em Cravinhos era o grande acontecimento do ano, né? Sim. Eram muitos desafios, porque os festivais eram o encerramento do ano, era onde a gente levava o nosso trabalho, e a dança, a ginástica, a área de academia, né, o dia a dia ali. Então, o que as alunas sempre almejam? É estar no palco. E todo fim de ano a gente buscava, e desde sempre, hoje, por isso que é tão importante esse centro cultural, aquele espaço do antigo clube literário de Cravinhos, foi preservado, e ali tem lembranças, as minhas são assim inúmeras, porque justamente os festivais, né, tudo aconteceu começou lá. ali, nos palcos dali, e os festivais eram 1000, eu lembro que tinham 3 fases, quando eu comecei ainda eu dava aula no CTC, eu ia lá, era aquela vitrolinha, eu levava a vitrolinha dentro da caixa Sonata. de som, a Sonata. Sonata, lá. Aqueles livros, aqueles discões, né? De vinil. De vinil, então era um peso, sacola de disco de um lado, o som do outro. Quantos anos você tinha? Nossa, Ricardo, você tá 20 e poucos. 20 e poucos anos. Não, eu comecei a dar aula com 14 para 15 anos já. Com 15 anos você dava aula? Antes mesmo da formação. Poxa vida. Foi que eu comecei a dança, né, muito cedo, e fui querendo dar aula e aperfeiçoar. Depois fui fazendo a formação, fui terminando o técnico em dança, porque eu comecei a formação do balé clássico, você começa a fazer na academia, e depois fui me formada pela escola Carlos Gomes de Ribeirão Preto. E lá tinha um conservatório, onde a gente fez o curso técnico, então foi todo... Então, nesse período de aprendizado, eu já queria dar minhas aulas. Então, eu pegava 15, 16, 17, antes da faculdade, fomos fazendo o curso técnico, depois entramos na formação da faculdade e foi seguindo. Que legal. Bom, agora eu quero falar de uma outra história, para você falar como é que você começou na vida pública, mas aí você tem que falar de família, tem que falar do seu marido. Como é que foi essa história aí? Quando é que vocês começaram a namorar? Quando é que foi tudo isso? Bom, namorar foi um filme, né? Na nossa Rua 15, andando ali no quadrado, na praça. Né? Onde bem tradicional. Bem tradicional, os meninos ficavam por ali, e as meninas ficavam rodando. Eu fiquei sabendo dessa história aqui. Os flertes, né? Era tudo muito de longe. Você pegou isso mesmo. Não, André, desculpa, naquela época, Rodrigo, você tinha que esperar
quando você flertava alguém, você tinha que esperar dar a volta completa para encontrar de novo, né, André? De novo. Demorava que uns 15, Coração 20 batendo. minutos. Forte. O duro se desviar, você fica, será que vai passar de Aí novo? só na outra volta. É muito legal. E Olha. uma particularidade que eu me lembro até hoje, ele ri muito, o que me chamou a atenção quando eu conheci o Zé, não foi... Eu olhei, eu falei, gente, tinha um moço na esquina, ele sempre teve pernas grossas, era aquelas calças bem agarradas e boca de sino embaixo. E meio curto, eu falei, gente, que coisa mais feia. Olha as coisas. Me chamou a atenção, sabe? Depois que a gente sobe e olha, eu falei, opa, melhorou. E foi ali que começou, então, o flerte. Começamos o flerte. Eu sempre estudei com a Cláudia, também irmã dele, e depois começamos de longe, mas nem sabia que ele era irmão da Cláudia. E aí, um certo dia, nós estávamos juntas, e ele foi dar carona, foi pegar a irmã para levar em casa e deu carona para as amigas. Aí eu falei, olha, aquele mocinho que eu tava paquerando. E aí desenrolou. Aí ele começou a dar muitas caronas, né, para as amigas. E a gente ali no banco de trás, só no retrovisor, ó. Que gostoso, hein? Foi muito bom. E há quantos anos já vocês estão juntos? Ai, quase 30 anos. Quase 30 anos. É uma vida. É uma vida né? toda. Mais 8 de namoro, então... 38 anos. Bom, e como é que você começou a sua vida pública? Bom, foi também uma surpresa, né? O Zé sempre fala, às vezes caímos meio de paraquedas, porque o Zé, ele era presidente do CTC, fez um trabalho também belíssimo. Eu fiquei sabendo que ele fez um trabalho muito bom, né? Não é porque meu marido não, foi um trabalho surpreendente, levantou, naquela época estava bem caído, levantou a estrutura, aí começou a fazer eventos maravilhosos, bailes, os carnavais começaram a ficar famosos pela região. Então, teve um efeito assim, e foi um efeito que levantou mesmo, e levantou o nome de Cravinhos, foi perfeito. E daí... E surgiu o nome dele. Surgiu o nome dele entre os amigos, né? Falaram, vamos fazer... Estava na época a política, né? Muda daqui e dali, e precisava de um nome novo, e puseram ele, o pessoal, tinha o Joãozinho, o pessoal do PSDB fez ele se inscrever, se filiar. E foi. Aí, quando ele entrou, eu até brincava, eu falei, nossa, só vai ter nosso voto, né, Zé, da família? Porque nem pensava nisso. E quando ele entrou, foi, puf, falei, nossa, e agora, né? Temos esse desafio pela frente. E ele continuou, assim, o pouco que eu sei, né? O mesmo nível que ele teve no CTC, ele trouxe para Cravinhos e só fez bem a Cravinhos, né? E tem até hoje todo esse trabalho feito, né? Ele é muito desafiador, né? O Zé, desde a época da Jabali, ele construiu uma vida lá com o Roberto, né? E o que ele fez pela empresa, né, a credibilidade, depois teve muito comércio, teve lojas de carro, supermercado com o Brasa, né, o B&B e outros pontos, e daí foi para o CTC. Então, na prefeitura, ele pegou de toda essa experiência administrativa, formado em Direito, mas sempre esse lado administrativo muito forte, e viu a prefeitura como isso, uma grande empresa, que tinha que ser administrada, né, com toda a seriedade, honestidade, Ele amor, trouxe gestão, dedicação. Gestão, muita dedicação, nossa, muitas horas, 100 horas, né? Porque não tem hora, é sábado, domingo, feriado, a cabeça não para. Eu lembro que, eu não sei como é que é hoje, mas ele ia para a prefeitura, quando ele estava ainda como prefeito, ele ia aqui, 6 horas já estava lá. Nossa, era marcante, eu falei... Você quer encontrar o boi, era aí 6 horas da manhã lá. Deixa eu dormir um pouco mais, porque ele acorda, você acorda também. E o CTC então, naquela época, foi uma virada de página, né? Porque total. A administração dele lá foi espetacular. Realmente marcou naquela época a mudança, né? Como nossos amigos estão fazendo agora, né? Exatamente, lembrar. E eu espero que seja a mesma história se repetindo aí agora no CTC, né? Trazendo o CTC de volta. Eles estão fazendo um trabalho tão legal lá. Nossa, então, muito. E aí precisa dar, né? Essa continuidade. Precisa. A história de Cravinhos, né? Precisa dar. Agora vamos lá. Você chegou na vida pública, porque agora, primeira dama. Como é que você iniciou isso? Qual foi o seu primeiro trabalho? Como é que você iniciou esse trabalho? E até hoje, né? Então, que você está envolvida. A hora que caiu, né, a prefeitura, eu falei, nossa, o que faz a esposa do prefeito? Vamos saber. E tinha ali o Fundo Social, que é o braço da... É de praxe, né? A primeira dama ter essa... Tem. E aí eu falei, poxa, e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me dedicar. Antes mesmo do Zé estar na prefeitura, eu fazia um trabalho voluntário no São Vicente, porque eu falei, eu como educadora física, eu amo tanto minha profissão e faz tão bem as pessoas,
Falei, eu preciso dar um jeito de agradecer a Deus o dom que Ele me deu, o bem-estar que isso causa. Então eu já tinha dado aula lá para o pessoal do São Vicente, que são muito debilitados. Eu ia lá, tirava eles da cadeira, sentava. Já tinha feito um trabalho nos festivais de dança com a creche, porque uma vez eu montei o Soldadinho de Chumbo. Aí eu fui lá, peguei 24 crianças para poder estar com a gente, vivenciar esse festival. Então eu sempre gostei desse trabalho. E quando caiu, eu falei, poxa, eu vou começar dessa forma, dando o meu trabalho em troca. Aí eu dei a continuidade no São Vicente, que eu já ia internamente, pedi o salão, falei, eu posso estender isso para maior número de pessoas? E dali começou um trabalho voluntário, lembrando que o Fundo Social sempre foi um trabalho voluntário, que eu fiz por 3 gestões seguidas. E lá a gente começou esse trabalho, levei meus professores, levei meus equipamentos. Aí eu falei, o pessoal fala, aí meus irmãos falam, mas você está levando tudo na academia. Eu falei, deixa. Aí levei, então abri a alma. E lá nós começamos esse trabalho de vir os idosos. E devido a esse trabalho, nós conseguimos o nosso centro de referência do idoso, que é hoje, Sim. Porque tudo tem que ter um trabalho de base, né? Você Que não consegue nada se você não tiver. Eu sou sempre assim, mostre o seu trabalho, depois você peça. Isso aí. Que bonito, que bonito. E aí você, como é que chegou na Secretaria agora de Cultura? Exato. Bom, mas espera aí. Depois do Fundo Social, como é que você trilhou até chegar agora? Isso. O Fundo Social, então, foi um aprendizado, foi onde eu também me dediquei de várias formas. Lá tem muitos trabalhos, hoje está a Dulce brilhantemente, né? Beijo, Dulce. Um abraço também ao Itamar, ao Márcio. E o Fundo Social, ele precisa, né, muito carente de ações. Então, lá nós temos as campanhas de agasalho, brinquedo. Eu fiz muita coisa lá relacionada aos cursos. Nós recebemos a dona Luau, que Grandes e Luz, fizemos o Polo da Beleza. Enfim, teve um crescimento. O Fundo Social fui tentando mudar para esse lado mais atual. O nosso bazar é para arrecadar fundos para comprar coisas emergenciais, porque às vezes a prefeitura, você não pode ir lá comprar um pacote de fralda naquele momento. Então, você fazia um trabalho para ter esse atendimento. Então, o trabalho é muito fácil. Então, tentamos atualizar, interligamos a melhoridade junto. Sempre começou, era lá com o fundo, né? Depois foi desvinculando, passou-se para a secretaria, porque conforme Cravinhos cresce, tudo cresce, você vai nomeando e vai pondo mais gente para ajudar. E dali foi surgindo, então, e eu sempre ajudei, gostei de estar em parceria com todo mundo. Eu vi uma coisa, eu ligava, né, uma rua suja, gente, como é que tá? Então, essa parceria com os secretários já havia, e depois, né, no último mandato do Zé, e as coisas foram mudando, a cultura sempre existiu, a Fê sempre à frente, né, tivemos a Margarete, antes era educação e cultura, depois passou a Márcia também, Paulo César Chaves, iniciou na época, né? Não podemos deixar... Um grande artista, né? Nossa, quantas pessoas maravilhosas a gente tem na nossa cidade para lembrar. E daí, então, com o crescimento da cultura, precisava dar uma alavancada. Eu também passei por um período de transformação na academia, porque é uma vida muito dura, né? Eu sempre dei aulas intensas, manhã, tarde, noite, e aquilo assim, você vai abraçando, a hora que você vê teu tempo, foi. E aí eu fazia o trabalho junto lá com o Fundo Social, imagina a minha vida, eu tinha no carro uma mudança, né? Saía da academia, já punha outra roupa, botava às vezes um blazerzinho em cima da roupa de ginástica, e tirava um pouco o tênis, punha um sapatinho, e dei também aulas muito tempo em Luiz Antônio, um abraço a Luiz Antônio, o pessoal de lá, tem um carinho imenso, muita amizade, dei aulas por 6 anos, então foi uma vida, então muito louca a vida. E daí chegou um tempo que eu tive, né, também os meninos, meus filhos gêmeos crescendo, e a Iago, um beijo. E eu falei, eu precisava de uma calmaria. E o Zé me propôs, falou, nossa, mas eu precisava de uma ajuda, vamos lá na cultura, né, você tem esse laço. E aí eu falei, bom, é um desafio. E na época eu tinha que fazer essa mudança de vida na academia, calhou, eu falei, bom, então ou eu vou para lá, e foi uma luta até... Foi muito duro para mim, foi uma decisão assim de pensar, chorar, noites acordadas. E abrir mão da dança. Abrir mão, mas foi por uma boa causa, para poder estender toda essa minha vontade. Cravinhos agradece por você ter aberto mão disso para se dedicar de uma forma tão bonita, tão legal. Olha. Sunday morning back in my place, you can sleep late, I don't